e deu Palmeiras, hein? Deu Palmeiras de virada em plena Vila Belmiro. É o Palmeiras, né? Um time muito mais coeso, com jogadores melhores mesmo, com desfalques, mesmo com meninos em campo. Amigos, apesar da vitória do Palmeiras sobre o Santos na Vila Belmiro, o Abel Ferreira rasgou o verbo na coletiva de imprensa. O mais triste disto, a mim pessoalmente, enquanto homem, é que não é a primeira vez que isso acontece. Isso demonstra muito... eu falo muitas vezes que não é o jogador que joga, é o homem que joga. Acertou com o Palmeiras, deu a palavra para o Palmeiras. E na hora H, ele mudou de ideia para ir para outro lugar. Já vai deixando o seu like, bora entender todo o contexto dessa partida, a vitória do Palmeiras, o desabafo do Abel Ferreira na coletiva e as opiniões dos comentaristas e da mídia, irmão. Já deixa o like e bora pro vídeo. O Palmeiras melhorou na partida e chegou à virada. 2 Palmeiras, 1 Santos. Primeiro gol do Alviverde, marcado por ele, Thales, hein? Já 2 jogos, 2 gols na equipe principal do Palestra. Ele que foi promovido, né, ao grupo principal do Palmeiras. E agora um golaço do Richard Rios, que na minha concepção foi o melhor em campo. São que a gente conhece o Felipe Anderson. Não era dessa maneira que ele jogava na Itália, não era dessa maneira que ele jogava no Brasil antes de embarcar. Então isso foi uma ideia que não vingou do técnico e ele está insistindo por esse setor do campo, com o Felipe Anderson jogando mais pelo lado, o Felipe Anderson com menos espaço para criatividade. Então isso tem que ser ressaltado. O menino Thales já se destacava na base, né? Algumas vezes a gente citou aqui, ele sempre foi um jogador interessante. É que, Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme, tinha muita gente brilhando. Então ele soube esperar a vez dele. Eu acho que esse garoto vai seguir bem. Ele tem toda a condição, ele está tranquilo, né? Ele não é ele que tem que fazer o serviço, ele está fazendo com toda tranquilidade, chegando e fazendo valer. E você vê como é que é, né? No primeiro tempo, o Santos dominou o jogo, mas quando o Palmeiras deu meia força, ele já superou. Aí a diferença de elenco, uma série de situações. Então o Palmeiras, é o que eu falo, se o Palmeiras fizer metade do serviço, ele leva o Campeonato Paulista. Mesmo sendo um clássico, a gente viu a diferença de um para outro. É uma coisa assim, muito latente. O Palmeiras só precisou jogar meio tempo para chegar no resultado. E concordo com você, o Richard Rios voltou a jogar bem. Ele às vezes tem uma certa irregularidade, mas na média ele é um jogador que é muito útil, é muito importante. Jogador realmente que, e na seleção da Colômbia, exceção feita ao nosso James Rodrigues, ele foi o melhor, não é verdade? Na Copa América, ele foi muito bem naquela ocasião. Acho que é um jogador bem interessante, esse é um jogador que se esperava pouco e no fim, contratado junto ao Guarani e tal, né? Depois de passar pelo Rio de Janeiro sem muito sucesso, mas esse realmente o Palmeiras acertou em cheio. Evoluiu muito, virou jogador de seleção colombiana, mas a última temporada deixou uma impressão ruim, assim, no sentido de que o Richard Rios não é aquele jogador super regular, talvez. Tempo, a diferença é muito grande, né? O Palmeiras finalizou 12 vezes contra 3, muito mais volume. Antes do primeiro gol, estava assim, na cara que era uma questão de tempo, um empate. E o segundo gol sai no final, mas poderia ter saído antes, né? Inclusive, antes do primeiro gol, o Santos estava tão sem opção de jogada, não conseguia trocar passes, não conseguia reter a bola, que é uma bola rifada do Santos que vai lá para o meio do campo, o Palmeiras recupera, reinicia a jogada. É até um lance muito, digamos assim, didático para quem acha que o futebol não pode ter uma saída trabalhada. Tem que ser só chutão. Chutão, rifa a bola, o adversário está melhor, pega a bola, reinicia a jogada, aí você dá outro chutão, ele pega a bola, reinicia outra jogada, uma hora essa jogada vai gerar um gol. Isso significa também que você tem que se expor, né, com saídas arriscadas, é uma outra discussão um pouco mais profunda. E também acho que o jogo mostra o que é muito natural, né, essa transição do Santos, né, saindo da Série B para jogar contra um time que é o vice-campeão da Série A e é o tricampeão paulista, mesmo sendo um Palmeiras bem diferente, com jovens, com jogadores que andaram até aí circulando emprestado, caso do Atuesta, jogando ali no segundo tempo. Palmeiras, né? Um time muito mais coeso, com jogadores melhores, mesmo com desfalques, mesmo com meninos em campo, como o próprio Thales que fez o gol do empate, contra o Santos, que tem que se reerguer. Aí eu acho que a grande discussão do Santos qual a prioridade do Santos? É ter o Neymar ou ter um time, né? O Santos precisaria buscar no mercado, dentro das suas possibilidades, que não são, digamos assim, muito fartas, jogadores para posições estratégicas para melhorar esse time, dar ao Pedro Caixinha uma condição de trabalho mais adequada, para ser um Santos mais competitivo.
ter uma estrela vai resolver? Acho que o jogo de hoje serve para muitas reflexões do ponto de vista santista, porque sobe, chega pela primeira divisão, contrata um outro treinador, mas não tem condições econômicas para fazer grandes contratações, então vai ter que ter muita criatividade, vendo bem o mercado, encontrando jogadores certos para posições específicas, para a partir daí montar um time e não ser o que foi no segundo tempo, uma presa fácil. O jogo nem parecia na Vila tal superioridade do Palmeiras, a diferença é brutal. Imagina se fosse o Palmeiras completo, com o time principal, com todos os jogadores, com uma força máxima, com ritmo de jogo, né? Seria mais difícil ainda. Então conseguiu até no primeiro tempo o Santos fazer um jogo mais igual e tal, saiu em vantagem, mas no segundo tempo a diferença foi brutal e uma vitória absolutamente não só justa, como muito natural. Meus amigos, e também teve polêmica na entrevista coletiva, cara. No final da partida, na coletiva de imprensa, perguntaram pra ele sobre a situação do Claudinho, irmão, e ele não teve papas na língua pra responder, irmão. Se liga. E volto a dizer, nós queremos jogadores que queiram vir. A parte mais triste disto, a mim pessoalmente, enquanto homem, é que não é a primeira vez que isso acontece. Isso demonstra muito... eu falo-vos muitas vezes que não é o jogador que joga, é o homem que joga. E eu, felizmente, dentro do nosso grupo, eu tenho a sorte, e quando não tenho, troco, de escolher homens de caráter para que no jogo, onde todos vocês lhes chamam jogadores, e aceito, mas são homens que jogam, não são jogadores que jogam, são homens, e nós queremos homens que tenham muita vontade de vir para o Palmeiras. Tudo o resto, eu acho que a nossa Presidente foi muito clara. Eu acho que vocês não estão habituados com esta frontalidade e com esta clareza da nossa Presidente ou dos Presidentes. Eu acho que ela teve muito bem. E como te disse, nós queremos jogadores que queiram vir, e os que não quiserem vir, desejamos tudo de bom, toda a sorte do mundo, menos contra o Palmeiras. Então, vamos lá. Tem algumas diferenças nessa história. O Abel estava no Palmeiras, recebeu a proposta maior financeiramente do Qatar. Num primeiro momento, ele aceitou porque o time estava mal, foi antes de acabar o ano, aí o time deu aquela reviravolta, acabou sendo campeão brasileiro, né? Aquela virada no Botafogo e tal, e aí ele desistiu de ir e ficou no mesmo lugar, ganhando menos do que ia ganhar lá, certo? Isso aí é uma situação. É legal ou não é? É uma situação. O Claudinho acertou com o Palmeiras, deu a palavra para o Palmeiras, e na hora H ele mudou de ideia para ir para outro lugar, ganhar mais. Um lugar que não tem visibilidade, o campeonato não tem competitividade. Foi uma escolha exclusivamente para a conta bancária, né? E é isso que irritou o Palmeiras, a Leila, o Abel, e eu acho que eles têm razão. É diferente, cara. O Abel, naquele momento, ele mudou de ideia ou... desistiu, o que for, para ficar no mesmo lugar e ganhar menos do que ia ganhar no Qatar. Tá certo o que ele fez? Não, não tá certo. Ele assinou um pré-contrato, aceitou a palavra, tal, não sei o quê. Mas ele ficou no mesmo lugar. O Claudinho trocou o Palmeiras pelo Qatar, trocou um campeonato, um time que vai jogar o Mundial, um time que é campeão todo ano, um time que entra para jogar o campeonato sempre com um dos favoritos, e foi pro Qatar para ganhar mais. Isso irritou o Abel, isso irritou a Leila. Agora, uma coisa que eles têm que aprender, que eu acho que o Abel, tanto o Abel como a Leila, ainda não perceberam ou não conseguem alcançar, porque é o seguinte: nem todo mundo é obrigado a ir jogar no Palmeiras. Nem todo mundo aceita. Não é que o Palmeiras quer, os caras vão pro Palmeiras. Não, hoje em dia os caras preferem ganhar dinheiro num lugar que não tem nada a ver. Então o Palmeiras tem que estar mais preparado para esse tipo de situação. A ética hoje em dia no futebol é mínima, está desclassificada, está desqualificada, né? Você viu o Dudu no meio do ano passado, ligou pro Cruzeiro para ir embora. O Dudu, sim. Você pode chegar e falar assim, pô, isso daí não existe. Isso foi uma falta de ética, uma traição enorme. Agora, do Claudinho,
Escolheu o dinheiro. Tá certo ou tá errado? A escolha dele escolheu o dinheiro. Eu acho que, na minha visão, acertou, deu a palavra pro Palmeiras, encaminhou. A Leila deve ter falado pro Abel, tá tudo certo, o Claudinho aceitou, o Abel já começa a fazer os planos com um time, com o Claudinho no time, na hora H o cara desiste e vai para outro lugar. Isso aí mexe também com a organização do clube, né? A organização de construir um novo time, né? Eu acho que o Abel tá certo e a Leila tá certa. Galera, tá aí. Sobre a primeira parte do vídeo, que é mais sobre o jogo ali, falando da situação do jogo contra o Santos, cara, o Palmeiras tá bem pra caramba, mano. Tá jogando com um time alternativo, muito jogador da base entrando pro jogo, começando de titular, ganhando do Santos fora de casa, na Vila Belmiro por 2-1. Cara, o primeiro tempo foi horroroso. Eu comecei a assistir o primeiro tempo lá, eu tava xingando já, velho, tava puto, muito ruim. Não sei o que o Abel fez no vestiário ali, deu uma chacoalhada no time, mudou algumas peças ali, o time voltou muito melhor. E tava no primeiro tempo e a gente conseguiu o primeiro gol com o Thales, um golaço do moleque, que tem o Luigi também, viu, de centroavante. Então temos 2 centroavantes bons, que é o Thales e o Luigi, que tá vindo da base. Então, no final do jogo, o Richard Rios faz aquele golaço de fora da área, uma bola que sobra. Então, na minha opinião, tá tudo dentro da normalidade. É o começo de temporada, irmão. E vai ser assim, o primeiro tempo mal, o segundo tempo melhor, ou às vezes o primeiro tempo é bom, o segundo tempo é ruim. Pré-temporada. Começo de Paulistão ainda é pré-temporada. É tempo de encaixar o time, colocar as peças no lugar e dar ritmo aos jogadores. Tudo dentro do normal. Boa vitória, na minha opinião, beleza? Sobre o Claudinho, velho, cara, o Abel Ferreira tá certo, pô. Como o Casão disse aqui, o time faz toda uma estrutura, pensando já. Deixa de conversar com outros jogadores, porque trata o cara como certo no time. Aí chega na hora H, o cara pula fora. Eu concordo com o Abel. Não é homem. Cara, sim, não é homem. Falasse que não tinha interesse em jogar no Palmeiras desde o início das tratativas, para o Palmeiras não perder tempo e já ir em busca de outro jogador, certo? Mas essa é a minha opinião. E eu quero saber a sua. Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal. Um abraço, avante palestra, fui!